Uma arquitetura de softwares pragmática, limpa, de fácil entendimento, sem design patterns desnecessários, fazendo o máximo com o mínimo. Durante décadas, essa arquitetura de softwares foi lapidada no mundo real, desenvolvendo softwares do mundo real. E hoje eu vou apresentar para você um pouquinho dela em algumas partes e uma filosofia básica que eu trago para desenvolver essas arquiteturas. Esse é um conceito novo do qual vai abrir a sua mente e você vai ver uma arquitetura totalmente diferente, pensada no crescimento do software e na coisa mais importante, na constante mais importante que a gente tem em software, que é mudança. Olá, eu sou o Ligeiro, e no vídeo de hoje eu vou apresentar um pouco da arquitetura que foi desenvolvida no nosso projeto de AI-Blog. Uma coisinha rápida aqui, se você gosta do meu conteúdo, não esqueça de acessar 1por10.com, o link está na descrição. Tem alguns projetinhos bem legais ali que eu apresento para você, e também temos a nossa comunidade no Discord, que você pode participar, basta clicar no link que está aqui abaixo. Esse aqui é o nosso repositório do AI-Blog. Você pode ter acesso a esse repositório, basta acessar nosso Discord e mandar o seu GitHub lá que eu te adiciono aqui, e eu tenho acesso total, ele é unlicensed, então você pode fazer, sei lá, o que você quiser aqui com esse software. Eu coloquei essa arquitetura aqui, deixei ela aberta aqui para todo mundo, porque eu quero mais proliferar umas arquiteturas, uma coisa mais limpa. Eu vejo que hoje em dia o pessoal fica muito seguindo a arquitetura do Robert, achando que é a melhor coisa do mundo. Mas cara, eu programo há décadas, assim, há muito tempo que eu programo, e eu gosto de código, eu gosto de ler código, eu gosto de entender código, sabe? Então, pra mim, às vezes, eu vou ler código assim, sei lá, pra espairar a mente. Então, é uma coisa que eu gosto. E a arquitetura do Robert, por exemplo, por mais que tenha os patterns mais incríveis do mundo na arquitetura dele, o jeito que ele organiza eu acho que é muito difícil de entender e é muito complexo para a maioria, sei lá, 99% do sistema. Então, durante anos, eu venho desenvolvendo software, eu sigo uma filosofia bem pragmática do meu software. E toda vez que eu desenvolvo uma arquitetura, eu acredito que o software que eu estou desenvolvendo, ele é único, tipo... Não é porque eu sei Cleanarch, não é porque eu sei arquitetura MVC ou sei lá qualquer outra arquitetura que eu vou seguir aquela arquitetura para tudo que eu for desenvolver. Pelo contrário, eu acredito que cada software em si, cada plataforma, cada site que está fazendo, ele tem uma alma ali, sabe mesmo? Uma alma. Isso daí é uma coisa que eu gosto até do tal da programação. Ele é tipo uma coisa meio budista, assim, trazendo a vibe programação aqui. Eu acho lindo esse texto aqui, tanto é que eu repliquei um pouco no meu site, traduzindo algumas partes dele. E eu gosto de pensar muito que o software que eu estou desenvolvendo, ele tem, sei lá, uma certa alma assim mesmo. Então eu acho que cada software é único e ele tem que ser desenvolvido, cada software tem que ser desenvolvido baseado no seu requirement, fazendo o melhor uso do seu requirement, a menor quantidade de código possível, coisa mais simples e mais fácil de entendimento do mundo. E é com essa filosofia que eu desenvolvo as minhas arquiteturas. Então todo software que eu vou desenvolver, eu não vou lá falar, e todo software que eu for desenvolver na minha vida eu vou seguir Cleanarch, eu vou seguir MVC. Não, pelo contrário. Eu pego o requirement do software que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, esse aqui que a gente desenvolveu, essa plataforma, por exemplo, eu comecei escrevendo ela no caderno. Eu comecei desenhando ela aqui, os requirements dela e como que ia ser. Aí a partir desse conceito aqui, dessa base bem tosca que eu comecei fazendo aqui, foi que eu fui evoluindo e fazendo outros conceitos e trazendo essa arquitetura que a gente tem agora. Eu não comecei esse projeto aqui pensando, nossa, eu vou fazer exatamente igual eu fiz os outros códigos, ou vou fazer exatamente igual. Não, eu pensei, vou fazer a coisa mais simples possível e tentar remover a maior quantidade de código duplicado e deixar a forma mais clara possível. Esse aqui é como ficou a nossa plataforma final. Ela começou aqui nesse vídeo, com esse design horrível aqui, e ela acabou aqui. Como que funciona? A gente acessa a home aqui, a gente tem uma listagem de todos os blogs que estão criados. Eu tenho um botãozinho de cadastro, que eu posso preencher os meus dados aqui e cadastrar uma conta. Aqui eu coloco os dados do avatar, porque quando a gente escreve um blog post, ele usa isso aqui para inferir os dados dele. Por exemplo, aqui, tô criando um cadastro aqui no nosso AI-Blog. Eu criei o mano do canal, o nome dele é mano do canal, o link do mano do canal. O prompt dele aqui, ó, mano do canal, escritor de blog famoso, seu nome é mano do canal, ele é escritor que tem habilidade muito boas com a palavra. Escreve textos que trazem alegria para o seu público. O seu público são homens e mulheres de 20 e 25 anos, brasileiros que falam português do Brasil. Manda o canal, escreve saudações para os seus leitores, é sempre em português do Brasil. Eu vou criar isso aqui bem simples, eu não sou o melhor engenheiro de prompt de aí do mundo. Na verdade, que meu prompt está horrível, mas eu só vou criar aqui só pra gente testar. Conta criada, aí uma vez que a conta criada eu vou vir aqui e vou logar com o irmãozinho. Aí aqui a gente tem essa UI aqui, eu posso criar um post, e para criar um post eu posso vir aqui, pegar um URL do YouTube e colocar aqui. Inclusive a gente tá fazendo uma puta de uma Inception, né? Porque eu coloquei aqui para ele fazer esse trabalho sujo com o vídeo que iniciou esse projeto todo. Aí no back-end, o que tá acontecendo quando a gente enviou aquele vídeo? Olha só, aqui a gente tá baixando o vídeo, esse servicinho ali do download vídeo tá baixando aqui ele. Esse outro aqui agora tá transcrevendo, ó, enquanto a nossa UI tá mandando pull. Aí depois de transcrito, ó, tem mais um request aqui para criar o post. E aí agora tá pronto. Vamos voltar para a UI e ver como tá. Na UI fica assim, aí eu venho criar post aqui, ele vai já dar um título, ó. Olha só que legal, e olha só que legal que ele gerou aqui pra mim, ó, desenvolvendo a plataforma de plug multi-tenant, guia passo a passo. Ó, meus amigos, eu sou o mano do canal, e tô aqui para compartilhar o processo de desenvolvimento projeto do zero. Aí como começar um projeto do zero e tudo mais, ele gerou aqui inclusive o HTML pra gente, olha só que legal.
Isso aqui é do meu vídeo, que eu peguei e coloquei lá e ele gerou aqui pra gente. Esse foi o projeto que a gente desenvolveu. Bem legal, né, esse projetinho aqui. Aí, umas coisas legais desse projeto aqui. Como que tá a UI disso aqui? Por exemplo, essa página aqui, ó, é renderizada pelo serviço Blog UI nosso, só que ele renderiza essa página sem conceito nenhum, contexto nenhum. Então ele não sabe que o usuário está logado nem nada. Então, ó, nosso HTML aqui, tá até os botões ali em cima. E a gente tem esse arquivinho aqui de JavaScript, que eu fiz, inclusive, o TypeScript, ele cuspiu isso daqui em ESM mais moderno. Quase o código que eu escrevi lá. Eu até achei que ficou bem bonito aqui. Então, olha só que interessante que é esse código. A gente simplesmente importa algumas coisas nossas. Aqui ele pega o ID do post aqui pelo window, que é passado. A única coisa que é passado serve esse post ID. Pega aqui os elementos de title description. Manda um request lá para trazer o blog. Se der algum erro aqui, a gente já explode na cara do amiguinho. Caso contrário, a gente renderiza o dado. Olha que simples essa página. Olha o tanto de código que eu utilizei para renderizar esse post aqui. Imagina se você estivesse fazendo isso em React. Quanto de código você ia precisar para fazer exatamente a mesma coisa. Então, as arquiteturas que eu desenvolvo, eu penso sempre na forma mais simples e mais clara de comunicar. Olha só como é simples aqui, cara. Essa página aqui, ela dá load de um arquivo que chama páginas, blog, post view. Esse arquivo ele dá require alguns componentes aqui, algumas coisas que ele usa. Simplesmente pega o dado post e renderiza. É isso, cara. É uma coisa extremamente simples. Qualquer um que abrir esse código consegue entender. E é isso que eu tento passar nas minhas arquiteturas, sabe? Uma coisa simples e fácil de entender. E não complexa, cheia de patterns só para ocupar espaço. Não que a gente não siga um monte de patterns. Se você for parar aqui para ver, a gente tem vários patterns de organização, de dependência, de várias coisas diferentes aqui. A nossa arquitetura aqui, então, da UI, ela ficou a seguinte. Esse Blog UI é um serviço que ele simplesmente renderiza HTML. Então ele renderiza esse HTML aqui e renderiza com o mínimo de contexto possível. Por exemplo, a única coisa que ele manda aqui no HTML é esses dados aqui, ó, de URL para a gente saber como vai redirecionar o amiguinho pra gente. E ele tem também o Post ID em algum lugar aqui. Tá? Por exemplo, o Post ID foi injetado aqui em cima. Acho que eu injetei isso aqui até em lugar errado. Não deveria ter injetado aqui em cima, deveria ser injetado aqui embaixo. Mas ó, o único contexto que ele tem é esse Post ID. Aí quando ele renderiza essa página, ele cai no nosso JS aqui que dá load no post. A arquitetura disso é basicamente assim, ó. Então tem esse app.js aqui, .ts aqui que renderiza a página. A gente tem o public, que é todos os arquivos públicos, incluindo libraries, eu coloquei aqui dentro também as libraries que a gente usa. E aqui em source é o nosso código fonte. Todo o nosso TypeScript, ele vive aqui. Inclusive aqui nesse source aqui também tem o tailwind, porque são duas coisas compiladas. As coisas que são compiladas no nosso público, eu deixei aqui nesse source, que são o tailwind source e o TS aqui nosso. Dentro do TS, a gente tem essas três pastas. Tem uma pasta componentes, uma pasta core, uma pasta pages. Esse pasta pages aqui, eles são basicamente as páginas da nossa app. Então, todas as páginas que tem na nossa app, ela dá um require nesse arquivo aqui. Por exemplo, aqui no blog /postview, ó, é o TypeScript daquele JavaScript ali. E olha só uma coisa interessante, eu escrevi o TypeScript aqui de uma forma que ele gospe aqui o JavaScript praticamente igual, ó. Não mudou quase nada do que eu escrevi. O que eu escrevi aqui é praticamente aquilo. A única diferença é que aqui a gente tem os typings do TypeScript pra gente, mas fora isso, ele gera um JavaScript bem nativão aqui pra gente. A gente tá usando as coisas mais modernas do JavaScript aqui, incluindo a Await Top Level. Eu acho que isso aqui é uma feature excelente do ESM. E olha só que script simples, cara. Olha só, a gente tem um blog post, dá load aqui, ele renderiza o HTML, a gente tem um componente de loading que a gente manda um hide aqui quando ele dá load no negócio. Todos esses arquivos aqui que estão em página são os arquivos principais, são os entry points que tem dentro de cada página. Então, cada página tem um entry point aqui, que é tipo, por exemplo, my account aqui é o entry point dele, do my account. E aí, essas outras coisas aqui em cima, core, componentes, são coisas que são compartilhadas entre essas páginas. Por exemplo, o comportamento aqui do header, que é deixar os botõezinhos ali, ativar ou desativar os botõezinhos baseado se o usuário está logado ou não. Como eu segui uma arquitetura aqui bem de microservice, eu acabei salvando o token de autorização do usuário no local storage. Não é a melhor prática possível, tem outras práticas e tudo mais que a gente pode salvar um token de usuário, mas no momento eu defino se o usuário está logado assim, dessa forma aqui. E aí esse arquivo aqui, ele cuida simplesmente de atualizar esses botões, simples e pequeno. Esse é um princípio de design incrível, que é a gente manter nossas funções, nossas coisas mínimo possível, que mexem em uma única coisa específica. Então isso aqui, a única coisa que ele faz é dar toggle nesses header buttons. Além disso, a gente tem um outro componentezinho, né, que é um loading, que ele basicamente cuida só de ativar um loading wrapper que a gente tem, que é overlay, e um hide. É isso que a gente tem de componente, simples e fácil assim. Aqui em Core, a gente tem umas coisas mais interessantes. Ó. Tem esse Ajax Adapter aqui, que eu acho que é muito importante. Todas as suas apps que você for fazer de UI, você tem que ter pelo menos eu acredito assim muito, que a gente tem que ter uma camada nossa de fazer request para lá. Por exemplo, eu não eu não aconselho você usar diretamente o fetch no seu código assim, tipo, você lá no seu JavaScript tem um monte de fetch ali, fetch daqui. Eu aconselho você a ter uma camada que vai fazer isso para você. Por quê?
Porque se você precisar fazer alguma coisa, sei lá, se você vê que o fetch aqui, por exemplo, está demandando credencial agora, você tem que mandar credencial, você tem que decorar o header com alguma coisa de todos os seus requests. Tem muita coisa que pode acontecer no modo nativo do fetch aqui que vai alterar a sua implementação. Então, como regra básica, sempre que se você for comunicar com uma API, que você utilizar algum módulo, alguma coisa que você for utilizar, faz uma camada sua, porque daí você vai ter um entry point seu, do qual se você precisar alterar alguma coisa, é só vir nesse entry point seu e não precisa ficar procurando usage fetch, porque imagina só, se eu uso fetch por toda a minha app, eu vou mandar um search em fetch, vai aparecer um monte de coisa ali, vai ser difícil de eu achar depois. Então eu mantenho ele sempre, ó, aqui, o único lugar que eu uso o fetch é aqui, e boa. E aí se eu precisar de alguma coisa, eu posso mandar no meu Ajax Adapter. Se eu precisar fazer um, sei lá, um monkey patch, qualquer coisa que eu precisar fazer, é no Ajax Adapter que eu faço. Então é sempre muito importante a gente ter uma camada nossa de conexão ali com o terceiro, com o request, alguma coisa, a gente ter a nossa camada e não chamar direto esses métodos. Ou seja, aqui a gente pode ver que a arquitetura é extremamente simples, olha só, acho que, sei lá, tem meia dúzia de arquivo que é compartilhado e um arquivo para cada página. E cada arquivo de página, olha só, são muito pequenos. Olha só, o de criar post, que eu acho que é o mais complexo de todos, tem 58 linhas, cara, e o negócio está fazendo validação de URL ali e tudo mais. Então é uma arquitetura muito simples e de fácil entendimento. Até falo para você, acessa essa pasta aqui, acessa esse repositório e tenta ler esse código aqui. Tipo, começa a ler aqui. Eu leio o código da seguinte forma. Eu abro aqui uma pasta, eu vou abrindo cada uma dessas pastas aqui, vendo que tem. Por exemplo, abro esse blog aí, abro esse app aqui, dou uma lidinha no que cada uma das coisas aqui faz. Ah, legal, esse aqui, por exemplo, ó, tem duas funções. Tem uma função create post, uma função transcribe áudio. A gente tem essas duas funções, né? Uma eu imagino que vai criar um post, outra vai transcrever o áudio. Aí aqui embaixo a gente tem um esqueminha de que se for passado um parâmetro transcribe, a gente vai dar um release subscribe aqui. Se for passado um outro parâmetro, a gente vai dar um subscribe ali, ó. Bem straightforward, né? Bem simples, bem facião, bem direto e reto, né? Bem direto e reto, né, esse arquivo aqui. E é o que eu costumo fazer, porque ó, fica muito mais fácil de você entender o código. É só você abrir, beleza, não precisa ler documentação, não precisa ler manual de como funciona a arquitetura, não, cara. Abre esse código aqui, começa a abrir os arquivos dele e tentar ler você mesmo, cara. Vai seguindo aqui, ó. Qual eu faço? Eu abro aqui, ó. Vou lendo aqui, ó. Ah, import express middleware, tem os middleware. O GitHub hoje em dia é tão legal que se eu acho que eu dou um hover aqui, ó, ele me mostra onde está a definição. Eu posso ir lá ver, falar, ó, try set use middleware. Ah, só que simples, ele pega um token aqui. Se não tiver o token, ele manda embora. Se tiver o token, a gente valida, decoda, seta um usuário no request. Ah, bem diretão, né? Bem simples. E isso é uma coisa que a gente pode exercitar, é uma coisa excelente para você, como programador, abrir um código-fonte e ler, tentar entender o que está acontecendo. E na minha arquitetura, eu sigo basicamente esse padrão. Tipo assim, eu penso como que eu vou ler esse código depois, como que eu vou entender esse código. Às vezes eu não lembro, cara, às vezes eu não lembro o que eu escrevi. Tipo assim, às vezes eu escrevo um código num dia, no dia seguinte eu não lembro o que eu escrevi. Então, eu tento fazer um código que seja muito mais fácil para acessar ele e vou ler depois. Então, por exemplo, aqui, olha só que arquivo pequeno, cara. A gente tem um microservice que são 32 linhas, cara, 32 linhas no microservice para baixar áudio e do nosso lado atualizar e publicar no Redis, cara, é a coisa mais simples. Então é dessa forma que eu desenvolvo software. Eu penso que cada software é único, cada software tem o seu requirement, cada software pode ser desenvolvido da melhor forma, sem ter tipo, eu vou seguir um MVC e tudo mais. Nessa parte de server aqui, a gente tem uma pastinha core, onde eu quis separar basicamente da seguinte forma. Aqui em core, no top level, ele tem umas coisas que são mais core da aplicação, assim, por exemplo, o contexto que a gente tem, que é uma classe que segura todos os módulos pra gente. A gente tem o Kinex aqui, que é só a conexão do Kinex pra gente, é tipo um arquivinho que retorna o Kinex pra gente. A gente tem o Logger também, que é uma coisa bem central pra gente logar as coisas de request. A gente tem o arquivo middleware. Esse middleware aqui é até debatível, ele tá no core, né, porque é uma coisa que é só usada no momento no blog API. Mas eu deixei no core ali porque eu tava pensando em colocar ele no UI, então eu coloquei aqui. Talvez seja até melhor mover ele para lá, mas ó, é muito simples o arquivo, é só um arquivinho aqui que exporta umas funçõezinhas para middleware. External client são só umas classes de conexão com clientes externos. Então, sei lá, se eu tiver uma conexão aqui com, por exemplo, o ChatGPT, eu vou criar um arquivinho aqui, ChatGPT, e vou colocar ele aqui e vai ser algo parecido com esse que tem no Grok. E olha só, classes pequenas, funções pequenas, fazendo uma única coisa a cada função. Então aqui a gente tem vários design patterns sendo aplicados, a gente só não está seguindo uma estrutura que foi desenvolvida por quem nunca desenvolveu um sistema grande. A gente está seguindo uma arquitetura que foi feita para fácil entendimento e fácil leitura. É basicamente isso. Aqui em Modules a gente tem alguns arquivos que eles fazem a conexão com o banco de dados e eles contêm um pouco de regra de negócio nosso. Os modules em si têm acesso entre si, então por exemplo,
Dentro do Model Blog aqui, eu tenho acesso ao módulo de user, eu tenho acesso ao módulo de avatar, módulo de account. Então esses módulos meus aqui, eles não são 100% a definição de um módulo do MVC, mas eles contêm um pouco de regra de negócio e eles se comunicam em si. Então é uma forma de eu ter algumas classes que se comunicam entre si, deixar contido o acesso ao banco de dados. Então sempre que eu vou acessar um banco de dados aqui, eu crio uma funçãozinha pequenininha aqui e coloco o acesso ali para o Kinect dele, porque se tem o Kinect, tem acesso às outras entidades. É só uma forma de eu me comunicar com o meu DB e manter a regra de negócio aqui. E separando em model, assim, a minha arquitetura, eu consigo criar test case e unit tests bem mais claros. Olha a quantidade de testes que a gente tem aqui na pastinha teste, acessar modules, pode ver que todos os modules ali, ou quase todos, eles devem ter um arquivo aqui de teste, onde a gente está testando todos os métodos dele. E com essa arquitetura, a gente separando em pequenos pedacinhos, a gente consegue testar todos os pequenos pedacinhos, incluindo aqui no core, por exemplo, os clientes que a gente tem. A gente consegue criar arquivos de teste para tudo. E eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente segue uma estrutura simples e que é fácil de se entender, saca? Você só se acessar aqui e abrir um arquivo e outro. Você não precisa ficar pensando, nossa, isso aqui tem um repositório, ou isso aqui é um repositório, ou não. Sei lá, se eu precisar adicionar uma coisa nova aqui, eu penso, é uma coisa que eu vou precisar de um banco de dados, ou eu vou precisar de um acesso externo. É um mod, ou sei lá, é um external client. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilha com todo mundo, compartilha com o pessoal viciado na arquitetura do Robert lá, compartilha com o pessoal todo aí. Vamos trocar uma ideia, me fala o que você achou da minha filosofia, se faz sentido isso pra você, se faz sentido essa arquitetura. Acesse o repositório, tenta ler você, participe no nosso Discord e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!